O efeito Hall é muito utilizado como o método mais comum para medir o campo elétrico, e ele pode ser descrito da seguinte maneira. O elétron se move dentro de uma estrutura de área de seção transversal determinada pela largura L e pela altura D. Sobre essa estrutura está o efeito do campo eletromagnético, que gera uma força eletromagnética perpendicular à direção do movimento do elétron. Devido a essa força, há um acúmulo de cargas positivas na face inferior da estrutura, enquanto há um acúmulo de cargas negativas na face superior. Assim, é gerada uma diferença de potencial entre essas duas faces, chamada de tensão de Hall, que pode ser medida com um voltímetro. Assim, com essa diferença de potencial gerada pelas duas faces opostas à estrutura, é gerado um campo elétrico, chamado de campo Hall, e uma força elétrica, força Hall, que se iguala à força eletromagnética no equilíbrio. Assim, no equilíbrio, temos a seguinte demonstração. O experimento consiste em construir um sistema para simular o efeito Hall sobre uma placa semicondutora e usar os conceitos desse efeito para determinar algumas características do semicondutor. Para isso, utilizou-se um gerador de corrente ligado a uma placa semicondutora em série, na qual passava um campo magnético gerado por uma bobina ligada a um gerador de corrente. Por último, era ligado a placa condutora a um voltímetro para medir a tensão de Hall na placa. Com isso, foram coletados os seguintes valores da variação da corrente I do circuito e da corrente gerada pelo campo magnético B. A partir dos resultados obtidos nos gráficos, é possível determinar que o semicondutor é do tipo N, já que para que sua inclinação seja crescente no gráfico de tensão de Hall por corrente, é necessário um número menor de elétrons livres do que de lacunas. Para entendermos os resultados, é necessário um conhecimento sobre semicondutores, no que diz questão sobre elétrons livres e lacunas. Os elétrons livres são portadores majoritários e as lacunas são portadores minoritários, chamadas de impurezas. Pela falta de um elétron nessa estrutura, as lacunas são portadoras majoritárias e os elétrons livres são portadores minoritários. Com esses gráficos, foi possível determinar o tipo do semicondutor, como já foi dito anteriormente. Além disso, é possível determinar os valores do coeficiente de Hall. Para isso, usamos a corrente do ímã igual a 2 amperes e assim tem-se os seguintes cálculos.